Ao longo dos anos que se passaram, centenas de pessoas passaram por aqui para as mais diferentes emoções. Nós estamos no Parque de Exposições Antônio Tura, em Água Boa, exatamente para abordar a questão da 32ª edição da Expovale, que acontecerá em julho. De forma inédita, a comissão, pela primeira vez, buscou a opinião pública através do Instagram da Expovale para saber quais seriam os shows de destaque para a população de Água Boa. Centenas de pessoas opinaram e, através destas ideias, a comissão organizadora começou a montar a grade para o mês de julho. Tanto é que nesta sexta-feira, dia 10, às 18 horas, estará sendo anunciado o primeiro show da 32ª Expovale. Vale salientar que este show saiu exatamente da lista de opiniões da população. Em conversa com o presidente Diego Montec, nós falamos a respeito não só da opinião pública, mas também da contratação da grade de shows durante os 4 dias e, claro, a inflação por parte dos artistas a partir da pandemia. De acordo com o presidente, a ideia é atender o público de um modo geral na edição da Expovale deste ano. Perfeito, Junei. A gente tem usado muitas redes sociais para fazer a comunicação oficial da festa, né? E a gente postou lá um palpitômetro para o pessoal ver se adivinhava qual seria a grade de shows, né? Sem o pessoal saber, só pedindo a opinião deles, se eles adivinhavam quem é a grade. Com os resultados desses comentários, que foi bastante engajado em redes sociais, deu milhares de visualização lá no Instagram da Expovale, a gente fez uma lista de 10 nomes, com base nos comentários. Nós fomos contando de um por um, trabalho manual, de um por um, fizemos uma lista com 10 nomes. Né? E por ser um ano muito especial, que a gente vai comemorar os 50 anos de Água Boa, aniversário da cidade, toda a diretoria, juntamente com o prefeito Dr. Mariano, a gente resolveu deixar que a população escolhesse esses shows. Então, o primeiro show, que vai ser anunciado hoje, que é o show de comemoração dos 50 anos da cidade, foi retirado dessa lista que foi escolhida através de voto popular. A ideia da grade seriam 4 shows, 6 shows, 8 shows, enfim, tendo em vista que o evento acontece de quinta a domingo. Junei, antigamente os eventos eram mais compridos, né? Eram 2 semanas, 3 semanas, 20 dias. Hoje diminuiu, né? Então, assim, Água Boa criou uma tradição de fazer muitas vezes 2 shows por noite, né? E por ser, novamente falando, esse ano especial, a gente vai tentar manter a tradição. Então, bastante provável que serão 2 shows por noite, totalizando 8 shows. Essa grade a qual vocês estão se mobilizando para concluir e as opiniões apresentadas pela população, poderíamos dizer que teríamos talvez, hipoteticamente, uma grade para atender todos os gostos? Isso, Juninho. Uma grande preocupação minha, de toda a diretoria, a gente sabe que Água Boa é uma cidade com 30, 33 mil habitantes. E nessa pesquisa do IBGE, a gente tem se é homem, se é mulher, qual que é a idade. E a gente tem dados, métricas também de quem que frequenta a festa, quem que não frequenta. Então, a grade foi feita, elaborada para poder atender a maior quantidade de pessoas possíveis. Vai ter show para o pessoal que é frequentador de festa, que é aquele pessoal de 20 a 40 anos. Vai ter show para o pessoal com mais de 40 anos. Vai ter show que vai agradar determinada classe social. Vai ter show que vai agradar as crianças. Então, assim, a gente está tentando agradar a maior quantidade de pessoas possíveis. Afinal, a festa não é do Diego, do presidente, a festa não é do prefeito, a festa é da população de Água Boa. Detalhe é que, com o passar dos tempos, nós fizemos um levantamento e observamos que a contratação de shows elas estão se tornando cada vez mais difíceis. Cantores como Gustavo Lima, por exemplo, que tinham um cachê de R$400 mil, hoje, de acordo com informações, passa de 1 milhão. Como duplas sertanejas, Jorge Mateus, por exemplo, passa de 1 milhão. Procedem essas informações? Procede, perfeito, Junei. A gente teve um movimento muito impactante pós-pandemia, onde artistas que tinham cachê de 200, 300 mil reais passaram por 800, 1 milhão. Os artistas, se você pegar hoje aí, top 5 do Brasil, Gustavo Lima, Jorge Mateus, Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano, Ana Castela e mais outros, top 5, top 10, esses top 5, todos acima de R$1 milhão, tá? E os dos 5 ao 10, outros, Simone Mendes, pessoal da lista ali, de 500 a R$1 milhão. Então, assim, a contratação de show está muito difícil. Se você lembrar 10 anos atrás, quando um show custava 200, 300 mil, você lembra quanto é que era a cartela? Era R$100. E quanto que foi a cartela no passado? R$100. Como é que você paga um show, 2, 3 shows de 1 milhão cada um com uma cartela de R$100? Então, assim, a valorização do artista foi desproporcional ao preço que a população pode pagar. E a gente entende também, né, isso aí. Não sei se vocês perceberam o movimento, os artistas estão criando uma escassez tão grande em questão de show que os honorários deles, o cachê só está aumentando. Gustavo Lima anunciou que ele vai sair de 200 shows
para 50 no ano que vem. Jorge Mateus anunciou que vai fazer uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Né? Henrique e Juliano só tocam 2 vezes na semana. Então, assim, os grandes artistas estão parando, diminuindo, e com essa diminuição do número de shows, está aumentando a demanda, como faz com que os shows deles subam os valores. Você fica sem opção de artista, o de baixo faz o quê? Sobra ele. O que ele faz? Ele aproveita que o de cima subiu e sobe o valor do cachê dele também. Então, a gente teve esse boom no preço dos artistas em virtude dessa questão da criação da escassez pelos próprios cantores sertanejos. Um outro detalhe interessante é que não basta apenas ter o dinheiro, por exemplo, R$1 milhão para contratar Gustavo Lima, hipoteticamente também falando. Mas para a contratação há uma série de etapas a serem discutidas e encaixadas para a data, caso queira a contratação. Sim, perfeito. Basicamente, Junei, a gente tem 3 fatores, 3 variáveis que pesam na contratação de um show. Desses 3 fatores, 50% de um fator, que é o último, depende do contratante, da Expo Vale no caso. Primeiro fator é a data. O que é a data? Se o cantor tem a data vaga na agenda dele naquele dia, certo? Contratou cantor X, ele tem aquela data aberta, maravilha. Vamos partir para a logística. O que é isso? O cantor faz vários shows durante a semana. Então, num dia anterior ele faz um show e num dia posterior ele faz outro show. O cantor normalmente vai de avião, a dupla, quem seja. Mas a equipe, bailarino e cenário é de transporte terrestre, de caminhão. Então, se um dia antes ele estiver muito longe, o que é muito longe? Acima de 1.000 quilômetros, talvez ele não chegue no nosso show no meio. E se um dia depois ele estiver muito longe dos 1.000 quilômetros, talvez o pessoal também não chegue e não garante a qualidade daquele próximo show. Então, a gente está num ponto geográfico aqui no estado de Mato Grosso, num lugar que a gente não tem muitas cidades grandes perto. Então, a gente dificulta muito essa questão da logística, né? Superado isso, Juninho, tem data e tem logística. Ele está perto, ele consegue vir, ele vai tocar perto depois. 2 pontos. Tem a questão do cachê, que a gente explicou que está muito alto. Mas o cachê não depende da gente. Não é eu que falo quanto que o artista deve cobrar pelo show dele. Ele passa o orçamento e a gente senta e decide se a gente quer investir aquele valor ou não naquele show. Então, assim, de 3 fatores, metade de um, que é o preço, que a gente pode chorar, pedir um desconto, né? Fica na mão da gente. Por isso que tem essa dificuldade na contratação de shows artísticos.